Construindo o conceito em torno do tema substantivo, caracterização, classificação, flexão e gênero. Entre algumas questões de estilística, né, algumas questões vinculadas ao significado, à semântica. Por quê? Porque a alteração do gênero, a alteração do número interfere no sentido da palavra. Então, o que são substantivos? Substantivos são palavras que dão nome a seres, a coisas, a pessoas, a fenômenos, a emoções, e aí vai a sentimentos, né? Normalmente, quando nós entramos no assunto substantivo, nós estamos falando de morfologia. Morfo, forma, logia, estudo da forma. Então, a própria palavra, na estrutura em que ela se apresenta, ela está trazendo qual é a sua classe gramatical. E ela sofre alterações, e às vezes alterações de um sufixo, de uma desinência, né? Altera, vamos dizer assim, a classe gramatical da palavra. Então, nós sabemos que o radical comunica-se bem com as desinências, com os prefixos, com os sufixos, com os afixos, em quatro classes gramaticais que se relacionam e que trocam informações entre si, porque elas permitem essa flexibilidade, que são substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. Essas quatro classes gramaticais trazem a carga semântica maior da língua portuguesa. As demais classes gramaticais vêm para dar sustentação a esses elementos, né? Essas quatro outras. Então, são 10, 6 dão sustentação a essas. Então, eu vou considerar artigo, numerais e pronomes, diretamente vinculado ao substantivo. Vou considerar fazendo as conexões, né, como conectivos, preposições e conjunções, e sem nenhuma função sintática, só como expressão de alguém, né, de medo, de dor, alguma coisa assim, as interjeições. Entendamos bem essa escala que eu apresentei, porque no momento nós vamos falar dos substantivos. Então depois vem adjetivos, vem verbos, vem advérbios, né? E nós vamos estar passeando por esse universo das palavras, né, a partir da forma. Normalmente nós entramos em questão de sintaxe. A sintaxe é quando eu pego a palavra, ela está num contexto, dentro da oração, dentro do período, e ela se relaciona com as outras, que função ela tem em relação às outras. Então, estou definindo bem, porque aqui nós não vamos falar de função sintática. Aqui nós vamos falar do que a forma, a estrutura nos permite enxergar na palavra. Esse é o aspecto interessante aqui. Então, construímos o conceito. Vamos para tipos de substantivos. Eu tenho, na verdade, são 8 classificações, mas que são sempre uma coisa ou outra. Nenhum substantivo tem as 8 classificações. O substantivo tem, no máximo, 4 classificações. Então, das 8, cada 2 só é possível uma, o que faz com que sejam somente 4. Mas o coletivo dessas palavras, do substantivo. Vejamos, por exemplo, um substantivo pode ser concreto ou ele pode ser abstrato. O substantivo concreto nomeia o existente, o real ou o imaginário, mas não depende de um terceiro para existir. O substantivo abstrato, ele depende, ele nomeia ações, estados, qualidades, sensações, sentimentos, emoções de um ser existente, mas ele depende do ser existente para existir. É bom a gente entender esse conceito para a gente aumentar, né? Porque normalmente alguém acha que o abstrato é aquele que não se pega e o concreto é o que se pega, mas o imaginário nem sempre se pega e nem por isso ele é abstrato. Como é o caso que nós vamos ver: pedra, Deus,
duende e cama. Deus e duende está no imaginário. Ninguém pega, mas não é abstrato. Mas não depende de um outro ser para viver. Tá vendo? Agora, o abstrato: grito, morte, ternura, frio, medo. Para se ter medo, é preciso alguém que tenha medo. Então, depende de alguém. Né? Ternura, frio, morte são coisas que dependem de outros para existir. Existe num estado de julgamento ou como consequência. Fé, confiança, caridade, e aí vai sucessivamente. Ok? Comum ou próprio. Substantivo pode ser concreto ou abstrato. Comum ou próprio. Comum é aquilo que mostra uma amplidão de seres naquela classificação. Cachorro, homem, rio e cidade. É comum. Tem muito tipo de cachorro, muitos nomes para cachorro, muitos nomes para homem, muitos nomes de rios, muitos nomes de cidades, ok? E aí nós vamos para o próprio. O próprio é um nome específico. Cachorro, geral, comum, rex, próprio. Homem, geral, comum, José, próprio. Rio, geral, comum, Amazonas, próprio. Cidade, geral, comum, Belém, próprio. Então, essa maneira de classificar os substantivos, nós entramos no segundo aspecto, né, nos dá uma percepção da concreto e abstrato quanto à existência desse ser. Comum ou próprio é quanto àquilo que faz parte de uma espécie como um todo, ou aquilo que especifica o ser. Primitivo ou derivado, simples ou composto, estão vinculados a primitivo e derivado à origem do substantivo, e composto, simples ou composto, a sua estrutura. Você tem só um radical ou mais de um radical, ok? Então, nós já havíamos falado de duas características, considerando 4 aspectos, e entramos na questão do primitivo e derivado, considerando a origem da palavra. Se a palavra não deriva de outra, é primitiva. Se ela deriva de outra, é derivada. Então, a palavra que nós estamos falando aqui é do substantivo. Então, considerando o substantivo primitivo, chuva, vento e ar. Da palavra chuva deriva chuveiro, então chuveiro é derivado. Da palavra vento deriva ventania, e de ar deriva aragem. Então, chuveiro, ventania e aragem são substantivos derivados de chuva, vento e ar, que são substantivos primitivos, porque não deriva de nenhuma palavra, ok? Simples e composto é quanto à estrutura. Então, eu vou considerar que ele é simples quando tem apenas um substantivo. Composto quando deriva de mais de um substantivo. Então, tem 2 ou mais substantivos. Levando-se em consideração, todo substantivo composto é derivado, mas nem todo substantivo derivado é composto. O ângulo é inversamente, inverso, não é verdadeiro. Então, considerando aqui, simples, sol, plano e pé. Quando a gente vê essas palavras citadas como exemplo de substantivo simples, significa que o composto vai ser formado por um outro radical mais este. Então, por exemplo, sol, guarda-sol, pontapé e planalto. Alto, plano e pé. Não é isso? Então, esses elementos, sol, plano e pé, são substantivos simples. Guarda-sol, planalto e pontapé são substantivos compostos. Considerando a estrutura do substantivo composto, que pode ser com 2 ou mais palavras, eu vou lembrar aqui de uma comida mineira.
nós conhecemos pão de queijo. Na verdade, não é bem um pão, mas na massa que você deveria fazer um pão, se faz com queijo. Então é um pão feito de queijo. Nós conhecemos como pão de queijo. Beija-flor é um passarinho que voa, para no ar, plana e que beija a flor, ou seja, ele faz um movimento em que ele retira alimentos das flores e com esse trabalho dele ele vai polinizando as outras flores da mesma espécie ou de outra, né? Vai cruzando as espécies de flores. E o beija-flor não tem nada a ver com beija, nem nada a ver com flor. É um passarinho que tem esse comportamento e se adequou a esse nome, se convencionou em função desse comportamento, e de dois substantivos, ou melhor, de um substantivo flor e de um verbo beijar, se deriva a palavra beija-flor, que é um substantivo composto. Então, estou dando exemplos aqui, porque nem todo substantivo composto é separado por hífen, mesmo porque as novas, que não tem nada mais de novo, né? As novas normas gramaticais, aquilo que está em consideração da formação de palavras, substantivos, de uso de hífen ou não, de acentuação também, está se levando em consideração o novo Tratado Internacional de Língua Portuguesa, que foi feito para viabilizar uma pesquisa com maior resultados, né, nos meios da internet, no meio das plataformas de informação, né, de dados que nós temos disponíveis hoje na rede. Coletivos, substantivos coletivos. Então, essas quatro possíveis classificações, na verdade, são 8 características, que cada duas dá uma possibilidade de classificação. Então, o substantivo pode ser concreto ou abstrato, comum ou próprio, primitivo ou derivado, simples ou composto, né? Considerando isso aí, para a gente entender a dinâmica da construção do substantivo e de como ele interage na estrutura da frase, né? Como ele é formado, como a gente pode utilizar dele para poder produzir significado, para se expressar. O substantivo coletivo, então, eu gosto de dizer sempre que matilha, manada, folhagem, já diz, né, de uma certa forma, do que é que nós estamos falando, mas que existe uma lista enorme de substantivos coletivos que nos dão uma visão mais exata. Então, o que é um substantivo coletivo? Homem, caracteriza, nós vimos aí que homem é um substantivo comum, e que é comum porque temos muitos homens, né, no sentido de gênero, né, masculino, ser humano masculino, e o homem pode ser José, João, é substantivo próprio, mas um número muito grande de homens unidos, né, nós vamos ter um coletivo para especificar as funções desses homens. Se for todos eles poetas, seria uma pleiade de poetas. Então, pleiade é um coletivo de homens de alta intelectividade, alta produtividade intelectual, ok? Mas em se tratando só de seres humanos reunidos, então nós chamamos de humanidade. Nós vamos ter algumas especificações aqui, há mudanças de sentido nessas caracterizações, mas nós vamos nos prender ao que é o mais comum, tá? Quase que no basicão da nossa estrutura. Por exemplo, arquipélago é um conjunto, né? Na verdade, é o coletivo de ilhas, muitas ilhas. Japão é um país que tem um arquipélago, ou seja, são várias ilhas que atendem, né, aquele país. Antologia são textos literários. Alcateia é de lobos. Armada, esquadra, frota é de navios. Atlas, muitos mapas juntos são coletivo de mapas, atlas.
Muitos examinadores juntos é uma banca. Músicos, uma banda. Um batalhão é de soldados. Um cacho, pode ser banana, uva, cabelo, né? A gente fala de cabelo cacheado, né? São cachos de cabelo. Cáfila, camelo. Caravana é de viajantes. Cardume é de peixes. De religioso nós falamos que é o clero. Enxame ou colmeia é de abelhas, mas enxame pode ser de marimbondo, pode ser de vespas, ok? Constelação de estrelas, concílio de bispos. Cordilheira ou serra é de montanhas. Agora, homens que querem fazer o mal, praticar, fazer desordem. Corja, cambada, quadrilha, malta. É de ladrões, vadios ou velhacos. Esquadrilha aviões. Fato é de cabras. Fauna, animais. Flora são plantas, né, vegetais. Feixe pode ser de lenha ou raios. Junta, na verdade, junta médica, junta de examinadores, né? Quando eu tenho muitos examinadores juntos, eu tenho uma banca, né? Mas cabe a expressão junta também, principalmente para médicos. Manada, elefante, bois. Matilha, nós já havíamos dito, cães de caça. Molho, chaves. Nuvem, ou miríade, ou colônia, né? São insetos. Ninhada é de pintos ou de filhotes. Orquestra, músicos. Prole é de filhos. Então, 2, 3, 4, 5 filhos. É uma prole, atender a sua prole. Pinacoteca é de quadros ou de telas. Ramalhete de flores. Rebanho é gado em geral, né? Não é uma raça ou outra, não. O gado em geral. Cebolas ou alhos. Réstia. Soldados, tropa. Empregados de um navio ou avião. Tripulação. Então, eu abri um parágrafo aqui. Tripulação é quem trabalha no navio ou no avião para manter a funcionalidade do móvel, né? Do transporte. Mas tripulação é quem trabalha, tripulante é quem passa. Entrou, viajou, sai, não continua tendo vínculo com o móvel. Então seria navios e aviões, quem trabalha, presta serviço, tripulação. Quem vem para a viagem é tripulante. Turma de alunos ou trabalhadores. Vara é de porcos e viveiro é de pássaros. Então, nós temos aqui uma lista, né, grande. Aqui nós temos uma figura de um elefante maior, né, na frente aqui da lua, e vários elefantes seguindo uma linha, eles andam em fila indiana, né? Então, quando eu tenho esse tanto de elefante, eu tenho uma manada, né? De elefante ou de bois, pode ser manada. Encerramos aí as caracterizações dos adjetivos. Então, nós encerramos 4 características que se definem em 8, porque só pode ser uma de cada 2, né? E os coletivos. Mas agora nós temos que pensar que existe a flexão de gênero dos substantivos, né? E nessa flexão de gênero há diversas classificações. Então, nós vamos caminhar para a flexão de gêneros dos substantivos. Como eu já disse, nós aqui vamos lidar com os substantivos biformes. Substantivos biformes são aqueles que têm 2 formas, com o mesmo radical, uma terminação para o masculino e uma terminação para o feminino. Normalmente são substantivos que terminam com a desinência de gênero o. Para o feminino, adiciona-se, elimina o "o" e adiciona a desinência de gênero "a". Então fica menino, menina. Então são biformes. Considerando isso, fica lobo, loba, freguês, freguesa, sacerdote, sacerdotisa, homem, mulher. Então nós temos substantivo biforme, são 2 formas para o mesmo substantivo. Ou seja,
Cada forma atende a um gênero em especial, tá? Substantivos uniformes. Eu tenho uma forma para o masculino e a mesma forma para o substantivo. O que que altera nesse caso? Né? Então, os substantivos uniformes, para eu tratar de masculino ou feminino, se for animal, se torna epícenos. Então, vamos lá. Cobra, artista, pessoa, tá? Agora, se for animal, cobra macho ou cobra fêmea. Se for um urubu, né? Animal também, é urubu macho, urubu fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Então, os substantivos epícenos têm uma caracterização a partir dos substantivos uniformes e se pode acrescentar para ser epiceno apenas a palavra macho ou fêmea. Comuns de dois ou comuns de dois gêneros, ou seja, são substantivos que para eu identificar o masculino do feminino, eu altero apenas o artigo que o acompanha. Por exemplo, pianista, pode ser o pianista ou a pianista. O estudante ou a estudante. O camarada, a camarada. O colega, a colega de sala, ok? Então, esses são substantivos comuns de dois, ou seja, eu altero apenas o artigo que precede o substantivo e eu tenho, então, uma alteração de gênero. Na estrutura do substantivo não se altera nada, né? Como ocorre no caso do lobo, loba, né? Não se altera nada, apenas o artigo. E eu não tenho, como é o caso do animal, né, a questão do epiceno, que eu coloco a palavra macho ou fêmea, acompanhando o substantivo para promover a alteração de gênero. Substantivos sobrecomuns, ou seja, eu não tenho masculino e feminino discernindo-se nem por macho e fêmea, nem por artigos, nem pela forma. Então, por exemplo, cônjuge, eu só tenho no masculino, ainda que eu esteja me referindo ao cônjuge do homem, né, que é a mulher, nesse caso, numa relação comum, né, nem sei se pode chamar comum, né, de macho e fêmea, né, a mulher é o cônjuge. Vítima é sempre feminino, a vítima. Então, sobre comum é além do elemento comum. Então, eu tenho a vítima, eu não tenho o vítima. Né? Então, a vítima serve para masculino e para feminino, a pessoa serve para masculino e para feminino. Criança, indivíduo, carrasco, monstro, serve para masculino e feminino, né? E testemunha também. Né? Então, são substantivos, são sobrecomuns, né? Para a gente entender bem essa classificação aí dos substantivos, né? E poder exercer nossa tarefa de compreender e produzir uma linguagem dizendo da coisa no gênero exato em que ela se apresenta. Observações sobre o gênero dos substantivos. A mudança do gênero altera o significado, então interfere na questão semântica, para eu poder entender melhor isso aqui, interfere na questão semântica, porque altera o significado. Então, do masculino para o feminino, há uma alteração de significado, ok? Por exemplo, cabeça. Se for masculino ou cabeça, é o líder, é aquele que está na frente. Se for feminino, a cabeça é um membro, né? Fica sobre o corpo, na parte superior do corpo. Grama. Se for masculino, é unidade de peso. Se for feminino, é gramínea ou vegetal, né? Então, vamos assim, o grama, quanto está o grama de ouro? Então, grama é unidade de medida. E quanto está a grama? Então, eu estou comprando grama para colocar no jardim. Moral. Se for amoral, é ética. E se for o moral, é ânimo, coragem, disposição. Cisma. O cisma é uma separação. O cisma é uma separação. E a cisma é uma desconfiança. É quando a pessoa está cismarenta, cismada, negativa com relação a alguma coisa. Item seguinte. Palavra cujo gênero nem sempre é facilmente reconhecido. Por quê? Porque não é comum a gente utilizar. Muita gente que fala que tem muita
dó do outro. Então não é muita, é muito. Dó é masculino. O dó, o milhar, o guaraná, o telefonema, o champanha, o alvará, o delta, o trema, o herpes, o plasma, o nauta, o hematoma, tudo masculino. Então vamos para o feminino. A derme, a pane, deu uma pane no avião, no carro. A entorse, a acne, a ferrugem, a yoga. Então, quando eu digo que a yoga, que eu digo ela aberta, né? Yoga, eu estou falando da arte de yoga. Agora, yoga, né, fechado, eu estou falando de quem pratica. O yoga, a yoga, tá? Eu estou falando de quem pratica. Aqui está falando da ciência em si, a arte, né, do exercício da yoga. A sentinela e a comichão. Então, são substantivos só de uma unidade, né? Não tem alteração e é simplesmente feminino. Tá? A primeira escala nós fizemos com os masculinos e a segunda escala com os femininos, ok? Então, quando eu conheço bem a questão do substantivo, eu me sinto melhor armado para aquilo que mais ocorre no período. O substantivo ele está como núcleo do sujeito, está como núcleo do objeto. Então, a estrutura da oração que nós temos falado, né, e acompanhado essa evolução do conhecimento neste assunto, é sujeito, verbo e objeto. A estrutura é sujeito, verbo e objeto. Então, o núcleo do sujeito é um substantivo, o núcleo do objeto é um substantivo. Ou um pronome que substitua o substantivo. Então, tem que fazer papel de substantivo para que seja o núcleo do sujeito e do objeto, direto ou indireto. O substantivo também é o núcleo do complemento nominal, é o núcleo do adjunto adnominal, do adjunto adverbial, é o núcleo do predicativo do sujeito. Olha a grandeza de entender-se bem o que é o substantivo, para a gente trabalhar bem com esse conteúdo e utilizar melhor nas nossas análises. Nós temos 11 funções sintáticas para o substantivo. O que nós chamamos de função sintática é quando essa forma, que indica que é um nome, está no contexto, dentro de uma oração, dentro de um período e se relaciona com outras palavras. Então, entendamos bem que essa é a proposta de se discutir sobre substantivos. Um abraço. Então, nós temos um texto muito interessante na apostila, antes dos exercícios, né, que chama O Reino dos Substantivos. Né? O que nós podemos acrescentar para entender? O substantivo são uma classe de palavras virtualmente infinita. Todas as vezes que acontece uma novidade, um fenômeno, né, uma nova descoberta, uma nova lei é checada e confirmada, novos nomes vão surgindo. Isso vai surgindo infinitamente. À medida que o progresso chega e as novidades também, nós temos novas expressões. Né? Diz aqui nesse texto que Charles Miller desembarcou em São Paulo no começo do século XIX e no final, né, na segunda metade do século XIX, e ensinou a algumas pessoas um novo esporte bretão. Então ele trouxe, né, da região da Inglaterra, né, ele trouxe um esporte que grupos de pessoas corriam atrás de uma bola que chama futebol. Né? No português, né, aportuguesando esse termo, né, um processo aí de hibridismo, né, de construção de palavras da língua estrangeira, ficou futebol. Alguns gramáticos, vamos dizer assim, bem conservadores, não queriam permitir a adequação, vamos dizer assim, a brasilidade dessa expressão. Então, um futebol, ou melhor, um esporte que você joga com os pés, seria uma atividade lúdica. E o que é lúdico com o pé deveria se chamar ludopédio. Então, eles propuseram
que o futebol deixasse de ser chamado de futebol no Brasil para ser chamado de ludopédio. É claro que isso não pegou, né? Foi só uma proposta. A gente continua acompanhando a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Mas se isso tivesse pego, se a gente tivesse adequado a prática da atividade esportiva cujo nome é futebol para ludopédio, né? Hoje nós estaríamos dizendo que o time tal foi campeão do Campeonato Brasileiro de Ludopédio. Então, não casa muito bem. São algumas propostas intelectivas, né, com algumas convenções que a grande massa não adota. Às vezes porque não fica legal, outras vezes porque é uma rejeição natural, ok? Então, o substantivo é, para nós, a classe gramatical, a primeira que a gente estuda, é a classe gramatical mais importante. Por quê? Porque é o substantivo que vai estar sempre acrescentando e somando mais termos aos que já existem. Um abraço, bom estudo!